meus amigos, tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante, que até então não se dava tanta importância na hipertrofia muscular, mas na verdade é um assunto que é extremamente importante para todos os nossos aspectos fisiológicos, que é o sono. A gente entende que durante o sono libera-se alguns hormônios que nós vamos falar hoje, que fazem o que? Síntese muscular, e também libera hormônio que faz o que? Degradação muscular. Então, daí a importância do sono. Hoje nós vamos discutir a parte de hipertrofia relacionada aos aspectos musculares, mas a gente entende também que o sono tem a ver com a parte cognitiva, psíquica e muito mais do que a gente imagina dentro dessa cronobiologia, dessa crononutrição e desse ritmo circadiano que nós temos que nos adequar aí, né? Então, conforme a gente vai observando e os trabalhos vão sendo publicados, o sono ele é fundamental. Então, aqui esse ciclo circadiano, que são regulados por hormônios, com relação à parte muscular esquelética, tá? O sono, então, desempenha aqui, esse é um artigo mostrando esses aspectos do sono, e essa regulação entre o nosso relógio biológico interno com o nosso relógio biológico ambiental. Então, o fígado, ele sabe a hora que ele vai trabalhar. O estômago, ele sabe que meio-dia ele vai receber alimento, tá? E sabe que 3 horas da manhã ele vai parar e descansar. O fígado sabe que às 11 horas ele tem que diminuir secreções, como o pâncreas, o intestino. Então, tudo está muito regulado. Quem que vai explicar e regular? A melatonina, que é liberada à noite. Olha que interessante. Até então, a melatonina sempre foi produzida na glândula pineal. Com os últimos estudos, a gente sabe que a maior parte da nossa melatonina é produzida no intestino. Então, se você tem desbiose, o intestino desregulado e alimenta mal, você vai ter alterações de sono, principalmente pela regulação da melatonina. Então, a gente vai entender aqui que nesse artigo ele coloca uma coisa muito interessante, né? Aqui, ó, relógio circadiano presente em diversos tecidos. Então, é isso. Nós temos que entender esse relógio circadiano e o músculo faz parte. Então, que horas que dá essa hipertrofia muscular? Então, nós vamos ver. Entendendo, então, que o sono é fundamental para regular esse relógio biológico nosso. Então, nós acordamos, aqui tem um tipo de hormônio, depois meio-dia é outro tipo, fim da tarde e à noite. E nessa regulação, quando nós estamos regulando o ciclo circadiano, nós temos a liberação à noite do que, ó, hormônio do crescimento e testosterona. E o hormônio do crescimento e a testosterona são hormônios anabólicos. Então, que horas que vai dar o anabolismo? A hora que você está treinando na academia? Não. Inclusive, a hora que você está treinando, você está catabolizando. E na hora que você está dormindo, aí você vai liberar GH e vai liberar testosterona. Só que todo mundo libera GH e testosterona? Não, também. Depende de suplementações de nutrientes para a produção desses hormônios. Só que na privação do sono, ocorre o quê? Liberação de cortisol. Eu vou mostrar uma figurinha aí. E o cortisol, ó, que ele coloca aqui para nós, degradação muscular. Então, o cortisol degrada e a testosterona faz anabolismo. O cortisol faz catabolismo. Então, a hora que eu alimento também vai ter correlação com isso? Sim, também vai ter correlação com isso. Se eu comer um carboidrato aqui de manhã, ele vai ter uma resposta fisiológica. Se eu comer ele à noite, vai ter outra resposta. Daí é crononutrição, extremamente importante nos dias de hoje aí. Mas para parte de hipertrofia muscular, ó, esse período aqui, ó, daqui a aqui, ó, é extremamente importante para ter hipertrofia. E aí a galera chega aqui 9 horas, começa a beber, vai para balada. O álcool degrada músculo. A falta de sono aumenta cortisol, que degrada músculo. Então aqui ele treina e aqui ele vai para balada, ele vai perder massa muscular. Vai interferir sim na hipertrofia muscular. O álcool é extremamente deletério. E aquele que toma uma, duas cervejinhas por dia, tá? Também não tem dose. Não tem dose. Você ingeriu o álcool, tá tendo o seu aspecto deletério, tá? Vai lesar? Vai. Você vai desenvolvendo o teu treino? Não vai, né? E, inclusive, se beber muito, né? Conforme a dose. Eu tenho pacientes, bebe todo dia, e quer ter hipertrofia muscular, né? Falou, são escolhas, né? Ou você escolhe beber, ou você escolhe ter hipertrofia. Não, e se eu tomar um monte de anabolizantes, que vai ter? Vai, lógico, vai. Não do jeito que poderia ter, mas vai fazer saúde. Então, se além de você estar utilizando anabolizante, que você não vai ser saudável, né? Você está fazendo bobagem,
você vai fazer o quê? Também beber que você está fazendo bobagem, né? Então, repense. E vamos lá. Olha aqui, legal. Aqui a gente coloca um ratinho, que são os trabalhos de pesquisa, mas no ser humano é igual. Isso aqui você pode trazer correlação. Nem tudo você traz correlação, mas esse aqui você pode. Então, quando eu tenho uma privação de sono, eu vou fazer o quê? Cortisol aumenta. Quando o meu cortisol aumenta, eu diminuo testo, que é uma via metabólica de mão dupla ali, né? Ela muda. E quando eu aumento o cortisol, eu bloqueio IGF-1, que é o GH. E se eu bloqueio IGF-1, eu também diminuo minha testo na privação do sono. E se eu diminuir IGF-1, que é o GH, e eu diminuo testosterona, eu vou diminuir a ativação de AKT, que é uma via que vai ativar mTOR para síntese proteica, síntese muscular. Então, uma via anabólica. Então, quando eu tenho a privação de sono, eu tenho uma liberação do cortisol que bloqueia uma via anabólica e estimula o quê? Uma via catabólica, que é da FOXO. Quando eu não vou ficar falando esses nomes, isso aqui é mais coisa de pós-graduação, mas está aqui mostrando que quando eu ativo essa FOXO, eu vou aumentar a degradação muscular. Então, o cortisol, está aqui a fisiologia, aumenta sim a degradação muscular, além do álcool, que também aumenta, ativa a FOX também, tá? E o IGF-1, que faz e até anabolismo, vai ser bloqueado. Então, olha que bonita essa imagem, mostrando que a privação de sono faz um bloqueio das vias anabólicas e uma ativação das vias catabólicas, gente. Isso é muito importante entender. E as estratégias, então, para eu não perder a massa muscular, mesmo não dormindo. Eu fico pensando assim, imagina enfermeiros, médicos, socorristas que trabalham a noite inteira. Ele vai ter degradação ao longo dos anos, das décadas de trabalho? Sim, você pode ver que a maioria é obeso. Então você aumenta o cortisol, porque você come em hora diferente, você come mais, cortisol aumentado, retém gordura e diminui sua massa muscular que nós vimos. Existe alguma estratégia, Tácito, para você diminuir essa perda de massa muscular se eu tenho que trabalhar à noite? Sim, existe. Qual? Exercício de alta intensidade, tá? É um dos das estratégias que você vai ver nessa publicação que segura a perda de massa muscular. Um outro, a nutrição, o que? Uma dieta hiperproteica. Você aumentar a sua carga de proteína, normalmente é 0,8 a 1,2 grama quilo dia. Você teria que passar, tem publicações falando uma média de 2 gramas de proteína dia. Não é fácil a gente bater essa meta, tá? Para você diminuir e tentar sincronizar, né? Então, se não dormiu essa noite, você chega de manhã, às vezes você vai dormir. Não, você tenta fazer exercício de manhã. Eu sei que é difícil, mas eu tenho que falar o que diz, né, a ciência. E vai dormir só à noite para tentar sincronizar. Igual quando você vai para a balada. Ideal é você não dormir até 3 horas da tarde, não. Você mudou todo o teu ciclo circadiano. Ideal é realmente você acordar cedo e ir para a luz aí, fazer uma caminhada no sol e dormir mais cedo no outro dia, tá? E dieta hiperproteica e exercício a gente vê que realmente. Então, as perturbações têm efeitos extremamente prejudiciais na saúde muscular. É um artigo de revisão mostrando isso para nós, tá? E aqui, então, nessa figura, a gente vai ver aqui, ó. Quando eu faço o quê, né? Essa regulação do sono, eu não tenho essa, essa quebra muscular. Eu tenho síntese muscular, porque é durante o sono, o relaxamento, tá? E aqui, isso aqui é um trabalho feito com o vasto lateral, mostrando a síntese durante o sono de proteínas miofibrilares. Então, é extremamente importante o sono para hipertrofia. E quando no quadrinho do meio aqui, a setinha amarela, eu tenho a restrição do sono. Se eu tenho a privação já por 24 horas de sono, ou mais de 5 dias dormindo pouco, aumenta o que é degradação muscular. Olha que interessante. Aumento da degradação muscular, 5 dias mal dormidas, certo? Ou 24 horas também aumenta. E quando eu faço essa privação com exercício, eu ainda consigo regular, minimizando a perda de massa muscular. Olha só. Então, o exercício, gente, é fundamental para a manutenção de massa muscular, mesmo na privação do sono. Só que eu disse no slide anterior, não esquece da parte nutrológica.
Não esquece das proteínas aqui, tá? Então, aqui a gente vê que o sono é uma relação muito estreita com os músculos. Você tem um controle do ciclo circadiano, aqui em azulzinho, falando dos relógios biológicos, do clock e do bimal. São relógios biológicos internos, nosso, que faz expressões gênicas. Olha que interessante. Não vou ficar falando, isso aqui é motivo de uma aula. Isso aqui eu fiz uma aula dessa de expressão gênica, uma pós-graduação aí. É uma aula falando do clock e do bimal com relação à expressão gênica. Mas o objetivo agora é mostrar para vocês essa correlação entre sono e hipertrofia muscular. Que existe um impacto, sim, na nossa saúde muscular, na formação de miofibrinas e na ativação de mitocôndrias no músculo, tá? Aumentando o cortisol, que aumenta a resistência insulínica, aqui, ó, resistência insulínica e atrofia muscular. Resistência insulínica leva à sarcopenia. O obeso tem resistência insulínica. A maior desgraça que pode ter é a resistência insulínica, porque você tem fartura e passa fome. O que que é isso? Eu tenho glicose no meu sangue, mas ele não entra para a célula muscular. Então, você não tem síntese muscular, você tem fadiga. Você precisa da glicose, não só da proteína. Né? O glicogênio vai fazer um balanço junto com a proteína nitrogenada muscular, que vai fazer hipertrofia muscular. Então, extremamente importante. Você fazer a sincronização entre o músculo e o seu relógio biológico. Então, treine sempre na mesma hora, alimenta na mesma hora, tenha um bom sono. Tá? Se você tem um sono ruim, já não vai treinar à noite, porque muitos pacientes agitam o treino à noite e não conseguem dormir. Então, você tem que regular, treinar de manhã na hora do almoço, tá? E o exercício como uma estratégia, né, o exercício de alta intensidade, para minimizar a perda de massa muscular, certo? Então, os efeitos do sono, aqui na massa esquelética, que a gente vai ver aqui, nós temos a desregulação desse ciclo circadiano, diminui a amplitude diurna, aumentando esse sono, existem alterações metabólicas, até temperatura de pele, envolvimentos aqui do cortisol e da testosterona, do GH também, que isso vai ser, nós estamos em constante anabolismo e catabolismo, a gente destrói massa muscular lá na academia e constrói massa muscular na cama. É isso aí para a gente captar a mensagem. Né? E quando você tem essa privação, você tem diminuição da síntese de miofibrina, diminuição sarcoplasmática, que da hipertrofia retém água, né? E desregulação dessa síntese proteica. Então, olha quanta coisa interessante aqui. E a importância, então, do sono para a nossa saúde metabólica com relação à glicose, por causa que e o exercício, que faz síntese muscular, o sono é a síntese proteica, o sono e os hormônios anabólicos, e o sono com o nosso ciclo circadiano. Então, olha, o sono é importante. Pô, já tá, não consigo dormir, estou tomando calmante, calmante. Bom, aí também vai ter problema, tá? Então, a importância do sono, né, desses padrões para a massa muscular e o take home message, que eu vou deixar mensagem para casa, que o metabolismo muscular esquelético ele é interrompido com sono ruim, com taxas reduzidas de síntese proteica e perturbações no ambiente hormonal. Mensagem para casa. Pontos práticos. Padrões do sono e vigília interrompidos afetam o seu relógio muscular, sim, nosso relógio biológico muscular. Durações inadequadas também de sono desregula os relógios musculares e o exercício vai atenuar esses efeitos. Aqui, olha quanta coisa importante para a gente entender. Existem coisas muito mais complexas, mas nós vamos ver esses mecanismos, inclusive hormonais, alterando o sono. Ah, eu quero ter minha testo mais alta, eu vou fazer um ciclo. Assim, gente, você quer ter a testo mais alta? A primeira coisa, você vai ter que dormir, porque é durante o sono. Agora o cara vai na balada, quinta, sexta, sábado, churrascão, dorme de barriga cheia, altera toda a parte metabólica, está se destruindo, né? E reclama que às vezes não tem hipertrofia e muitos me procuram. Eu quero melhorar minha qualidade de massa muscular, minha saúde muscular. Então, vai dormir e mais repor aquilo que precisa para formar testosterona, motivo de uma outra aula que eu já tenho aí no canal para vocês. Tá bom, gente? Obrigado, até mais.